justiça racial e a reparação são pontos importantíssimos ao qual a gente precisa sempre estar falando da nossa condição, da nossa posição, do nosso povo, da nossa gente, da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa condição humana, a qual todos nós estamos aqui. Então, se estamos aqui é porque lutamos por esse espaço. Se conquistamos esse espaço a duras penas, que a gente sabe que não foi fácil, na realidade histórica do nosso país, então, nesse momento de estar aqui, fazer essa discussão sobre a temática da reparação é importante para todos nós, inclusive para entender que nós estamos aqui e não somos invisíveis a essa cidade. Do mesmo modo, não somos invisíveis ao nosso país. Então, eu quero muito agradecer, né, a todos, todos por essa nossa conversa que nós vamos fazer aqui hoje. Eu só preciso saber mais ou menos quanto tempo eu tenho, né, para a gente poder, né, estabelecer aí quanto tempo mais ou menos eu tenho aí de fala, né, para eu poder me organizar também aqui e para dar sequência, inclusive, nas outras questões que, inclusive, a conferência tem. Tá bom. Então, né, para a gente começar, eu sempre trago essa imagem quando a gente fala em justiça racial, justiça, e ao mesmo tempo discutir a questão da problemática racial. Essa imagem, ela muito me chama a atenção, justamente pelas questões que ela nos apresenta, quando ainda nós temos no país, né, uma realidade de desigualdade muito forte, que explica realmente o que nós precisamos ainda enfrentar quando discutimos sobre a questão das relações étnico-raciais no país. Então, essa imagem, né, sempre quando eu vejo essa imagem, ela me chama muita atenção, esse processo, né, que em toda uma situação total de desumanidade e de desigualdade, de falta de justiça, de falta de reparação, ainda existe humanidade em duas crianças. Então, quando a gente começa, né, a tratar, em especial, sobre a temática, né, dessa temática, para discutir acerca da justiça, então a gente tem que olhar realmente aquele que está próximo de nós, aquele que, na verdade, se identifica com nós, que, na verdade, tem uma relação conosco. Então, é isso, de fato, que essa imagem ela quer trazer, se quisermos promover justiça, e se quisermos promover igualdade, de fato, para aqueles que sofrem, e para aqueles que não estão amparados legalmente, deveriam estar amparados, mas ainda sofrem com a lógica da degradação, do preconceito, né, das questões focadas, da marginalização, da violência e de tudo mais que faz parte dessa questão que nós vivenciamos. Então, para começar, pode passar, tá? Eu trago aqui, já que a gente vai falar em justiça, eu quero começar com uma pequena, né, não é um poema, mas é um conto, tá? Esse conto está no livro Contos Populares de Angola, tá, do José Moutinho, e ele tem uma questão, né? Eu trouxe, na verdade, ele tanto na tradução em português, como no iorubá, tá? Depois eu vou deixar disponíveis a vocês. Mas o conto, ele se chama O Passado, tá? Que é Kututunda, e o Futuro, Nikutuya, tá? Esse é o título do conto. E o conto nos coloca na seguinte questão. 2 homens caminhavam por uma estrada, quando encontraram um vendedor de vinho de pau. Os viajantes pediram-lhe vinho, e o homem prometeu satisfazê-los, mas com uma condição. Terão que me dizer os vossos nomes. Um deles falou, chamo de onde venho, e o outro, para onde vou. O homem aplaudiu o primeiro nome e reprovou o segundo, negando para onde vou o vinho de pau. Começou uma discussão, e dali saíram à procura do juiz. Este ditou logo a sentença. O vendedor de vinho de palma perdeu. Para onde vou é que tem razão, porque de onde venho já nada se pode obter. E pelo contrário,
O que se puder encontrar está para onde vou. Então, quando na verdade, né? Então aí tem ali também, você pode estar na língua Yorubá, né? Pode passar, né? Que é justamente, né, da onde, né, o conto ele vem. Então, né, é justamente do folclore Kimbundu. O que significa justamente quando nós falamos em justiça, e eu trago justamente esse poema, tá, para pensar a discussão. O nosso passado é importante para a gente entender a força e a construção da nossa identidade humana. E justamente para entender quais são as condições reais pelas quais nós vivenciamos. Quer dizer, a cultura afro-brasileira e indígena não é uma cultura só focada na problemática da escravização, como a gente sempre vivenciou e como as escolas na educação sempre trataram sobre essa temática, inclusive para crianças negras, para as crianças indígenas, para as populações, né, para as classes trabalhadoras. Quer dizer, então, quando se trata justamente da questão desse passado, a gente tem que resgatar quais são as questões fundamentais que formam a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa formação de gênero, a nossa condição material, a nossa condição objetiva, aquilo que realmente responde à nossa condição humana. Então, quando pensar o passado, é justamente ele que nos ajuda a entender e projetar o futuro. Então, o futuro, né, como diz, né, de onde vou, ele tem justamente essa dimensão. Olhar justamente para esses processos, mas para que a gente possa construir os pilares de uma justiça que venha de fato valorizar a nossa condição humana. Então esse é o ponto central, né, no qual o texto nos coloca e nos revela justamente assim. Em um artigo recente que eu acabei de publicar, eu coloquei justamente isso, né, no meu trabalho, para pensar justamente essa questão. Né? O exposto na epígrafe, mesmo se tratar de um conto infantil angolano, fato que reflete a importância de trabalhar com a formação identitária do ser negro, o passado explicita a condição histórica social, pela qual o legado da negritude sofreu as formas de violência, opressão, opulência e imposição ideológica de uma cultura contrária à tradição africana. Por outro lado, o futuro representa as possibilidades de emancipação dessa cultura em relação à sua própria tradição. Questão-chave elencada é a raiz dos direitos humanos e o que é determinante na legislação brasileira. Eu falo da Lei 3.005, que é o Plano Nacional de Educação, que finalizou exatamente no ano passado, em 2024, no qual trazia justamente toda a discussão das relações étnico-raciais importantes para ser trabalhada justamente na educação. Mas a gente ainda não teve a aprovação nesse momento, eu já estava conversando com o Luiz anteriormente, do novo Plano Nacional de Educação. Então trago a lei antiga que já colocava justamente a importância da cultura de reparação e valoração em especial das questões indígenas, quilombolas, né, africanas, afro-brasileiras, em todo o processo de formação da educação nacional. Então, quer dizer, trabalhar justamente sobre essa questão, não só, e aí eu coloquei ali a 10.639, mas a gente também tem que resgatar também a Lei 11.645, que na verdade fortalece ainda mais, né, quando a gente fala justamente sobre essa questão, fortalece o entendimento de quais são os principais pilares, né, de formação da nossa identidade. Então, a própria legislação, ela já coloca justamente sobre essa condição. E aí entender justamente que os pilares da construção de nossa identidade são dois. De um lado, as tradições dos povos originários indígenas, e de outro, a tradição dos povos negros africanos, que tem a sua cultura não sedimentada, mas enraizada, materializada na nossa realidade. Aquilo que o povo caído acabou de dizer: eu quero o meu sobrenome de volta. E se ela quer de fato o sobrenome de volta, isso significa justamente o quê? Esse é o principal pilar de formação da nossa realidade. Então essa é a questão. Quando falamos de justiça, nós temos que atuar no conceito de justiça sobre três situações. Primeiro, nós temos que entender a problemática da raça no Brasil. Segundo,
entender justamente como esse processo incute, e aí eu estou falando um pouquinho do meu lugar, né, do qual eu tenho a minha formação, que é justamente a educação, né, como isso incute na discussão, em especial da educação para as relações étnico-raciais. E para finalizar, justamente trazer o processo de reparação, aí já adiantando um pouquinho, né, que eu ia falar justamente da Lei 3.798, aprovada em 2024, mas que a gente, aqui em Mariana, né, para o município de Mariana, no qual, então, nós temos uma lei que é de 2003 e uma lei que é de 2008, e em 2024, depois de tanto processo de luta, de tantas questões fundamentais, nós conseguimos, então, aí a aprovação de uma lei. Mas é necessário, apesar de tudo isso, a nossa vigilância, para até ver o quanto que essa lei hoje, de fato, ela vem sendo implementada, ela vem sendo trabalhada nas escolas, uma vez que a lei ela diz para a gente que a questão não é só trabalhar um projeto educacional das relações étnico-raciais, das culturas indígenas, quilombolas na escola. Não um projeto, mas é pensar justamente essa temática como uma questão obrigatória na formação da identidade de nossas crianças. Então, quero tratar justamente nessa nossa plenária com esses seguintes objetivos, tá? Por isso que eu perguntei quanto tempo eu tenho, se for que eu vou falar bastante, eu gosto de falar bastante. Primeiro, analisar a problemática da raça, que a gente tem para discutir o conceito da raça, já que a gente quer falar sobre justiça, tá? E a igualdade racial, a justiça racial, e a sua interface com a questão da história. Depois, caracterizar o problema na classe presente na realidade dos negros, e aqui também a gente tem que colocar também os indígenas nesse processo, para não esquecer. Ciganos, e todas as populações que, na verdade, também a questão do LGBTQIA+, e aí também a gente tem que colocar toda essa população, as minorias. Sistematizar a questão sobre as questões étnico-raciais, educativas, e vou tentar chegar aí para falar justamente sobre justiça racial. Pode passar mais uma vez. E analisar a questão das políticas de ação afirmativa, já que a gente está falando de reparação, que é o ponto central aqui, quais são hoje as políticas de ações afirmativas que nós temos para trabalhar a questão das temáticas étnico-raciais no contexto do município de Mariana. Então, para começar, o que nós entendemos por raça? Então, eu pego o texto da Guimarães, que ela vai dizer para a gente que raça, em primeiro lugar, é isso. Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão somente uma forma de classificação social baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social, mas, por mais que nos repugne a empulhação que o conceito de raça permite, ou seja, fazer passar por realidade natural, preconceitos, interesses e valores sociais negativos e nefastos, tal conceito tem uma realidade social plena, e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de ser travado sem que lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite. Então, quando a gente fala justamente sobre a questão racial, e a gente está falando de justiça racial, a gente tem que fomentar de que lugar nós estamos de fato a falar sobre a problemática da raça. A raça é uma construção social objetiva, historicamente produzida na relação, aqui agora eu vou falar um pouquinho, a partir das questões que eu tenho pesquisado, da concepção ontológica ou da formação de um ser a partir da sua condição. Então, a condição da raça ela é justificada por um instrumento chamado trabalho. Na medida em que o trabalho ele se justifica nas relações sociais, o não trabalho ele também esclarece a ideia de um não ser. Então, negro escravizado é aquele ser que vivenciava uma condição de não ser, porque ele não faz parte da perspectiva do trabalho. E por não estar na perspectiva do trabalho, a sua condição humana também está ida. Tanto é assim que a visão da população negra no contexto da colonização era do ser que não tinha espírito.
Se não tem espírito, então a função específica é qual? É a função da escravização. Então, negar a condição social do outro é lhe incutir uma ideia de raça. Então, a raça, ela se coloca justamente nesse processo. Então, na negação do outro pela sua condição objetiva, eu tenho a negação dele na sua condição humana. Então, ele é o não ser. Então, como é que a gente pode falar em justiça racial e debater justiça racial nesse contexto se a gente não entende essa questão que é fundamental, que forma, tá, em especial, a consciência do outro sobre nós e como o outro nos enxerga na sua condição de ser. Então, é aí que os preconceitos, os problemas raciais, né, todas as questões que a gente vivencia no cotidiano nascem. Porque justamente, né, as violências, né, também nascem nesse processo. Porque quando é negado ao outro essa condição primeira, né, dada a ele, que não é dada a ele, mas ela é construída a partir de uma tradição, então isso significa que toda a sua condição enquanto ser também não é. E esse é o fato importante ao tratar sobre a temática da raça, né, quando a gente discute sobre essa temática da raça, né, fala assim, olha, né, então a gente teve um literário, né, Gilberto Freire, que escreveu a obra Casagrande Senzala, mas antes da obra Casagrande Senzala, ele escreveu a obra Sobrados e Mucambos, né, no qual, né, então, a tese central, em especial, de Gilberto Freire, bom, se o problema da raça, ele perpassa essa condição social, olhar para o Brasil a partir da democracia racial significa dizer que nós não temos um problema de racialidade no nosso contexto, porque a miscigenação, as formas de miscigenação justificaram a coloração racial que nós temos na realidade brasileira. Então, quando ele faz justamente, né, essa reflexão, tá? Então, algumas questões a gente tem que, né, entender, né, que para entender a condição de raça, a gente também tem que incluí-la na condição da classe. Tá? Então, quer dizer, né, quem somos nós, negros, pobres, indígenas, os trabalhadores, quem somos nós? Somos aqueles que, na verdade, estão à margem do processo. Por estar à margem do processo, então a nossa condição social incutida em nós é do ser marginalizado. Vocês ouviram aquela música, a primeira música que nós tivemos no Brasil foi na década de 60, que é chamada Pelo Telefone. Vocês já ouviram essa música? E o que trata justamente a música Pelo Telefone? Depois ouçam a música Pelo Telefone. Eu ia trazer hoje aqui, porque não podia fazer justamente a conversa, eu queria fazê-la com algumas músicas, né? Mas aí eu tinha colocado no slide, mas aí eu tirei, mas depois eu posso indicar, né, essa música. Quer dizer, a gente consegue baixar essa música fortemente na internet para poder conversar. Mas ao tratar justamente, né, sobre esse processo, né, então, esses 4 elementos que eu coloco aqui, né, então, são fundamentais para que a gente promova de fato um debate sobre a justiça racial que nós queremos. Na condição de classe, nós vamos entender a questão da justiça. E se quisermos de fato, né, discutir a justiça e a igualdade e a democracia, nós temos que colocar justamente nos espaços de luta. Foi isso que o movimento negro fez. O movimento negro fez fortemente isso, os movimentos indígenas também fizeram isso, os movimentos ciganos também fizeram isso, né? A comunidade LGBTQI, PNA+, faz, né, nos seus movimentos. Então, todos os movimentos, então, nos seus espaços de luta, então, se constituíram justamente nessa condição. Né? Quer dizer, a partir dessa perspectiva social dada, né, em relação a esse processo, foi justamente a partir daí, então, que nós podemos avançar, né, no sentido de discutir sobre a questão da igualdade, sobre a questão da justiça e a necessidade de reparação. Então, né, eu peguei justamente essa imagem.
se a gente está analisando o contexto raça e condição classe, então isso aqui justificou um pouco para nós a própria estrutura social que nós tivemos, né, na realidade brasileira, no processo colonial principalmente. Tá? Então pensar justamente, né, qual a estrutura hierárquica que se coloca e segrega, né, e impõe justamente, incute os valores de tradições sobre a nossa realidade, sobre nós, né, sobre a nossa condição. Então pensar justamente esse processo, tá? Então pensar justamente essa estrutura, tá? Então a partir dela, a partir dessa reflexão, é que nós conseguimos então discutir melhor, né, todas essas questões que nós vivenciamos aqui agora. Né? Por que nós estamos aqui? É porque nós lutamos por essas, né, lutamos contrariamente a esses processos que aí estão evidenciados nessa pirâmide social, que nos impõe, nos explora, né, nos fazem, né, nos colocam justamente na condição de que não estamos aqui, mas não precisaríamos estar aqui, mas nós temos que estar aqui. E nós temos que estar aqui justamente para fortalecer cada vez mais a nossa luta, fortalecer cada vez mais a nossa luta para dizer que a nossa força, a nossa gente, o nosso povo vive e se coloca justamente na luta pelas necessidades de dignidade da nossa condição humana. Então, nesse sentido, né, eu estava a comentar acerca da fala do Gilberto Freire. Né, então, quer dizer, quando a gente trata da democracia em especial, né, ao falar justamente sobre a democracia, né, eu não podia deixar de não falar do conceito da democracia racial. Na verdade, né, é a questão que o Gilberto Freire coloca para a gente, quando ele fala, né, então, o mito da democracia racial. Então, mostra para que discutir democracia racial se nós não temos um problema de racialidade. Né? Nós não temos esse problema de racialidade em nossa realidade. E muito pelo contrário. Né? Aí é que se coloca justamente na crítica que o Florestan Fernandes ele faz, justamente, né, sobre essa questão da formação desse contexto. Então ele fala para nós o seguinte: a medida legal abolicionista promulgada sob o governo monárquico é consagrada pelo governo republicano, que substituiu em 1889 e concedeu aos manumitidos, né, direitos formais, o que levaria um dos paladinos do movimento abolicionista a afirmar que a abolição se revela uma ironia atroz. É que a transição precisava se operar como processo histórico-social. Primeiro, o negro deverá, antes de ser assimilado à sociedade de classes, para depois ajustar-se às novas condições de trabalho e ao novo status econômico-político que adquiria na sociedade de classes. Então, quando Florestan Fernandes ele fala justamente isso, ou seja, saímos da condição da escravidão, agora somos justamente sujeitos livres. Só que agora a gente tem que se adequar à realidade como ela nos coloca, para depois, somente depois, inserir-se no contexto do modelo econômico. Só que, nesta condição dada, e essa é a nossa luta, e aí, ainda nesses espaços, nessa condição dada, não. Né, ele já é colocado numa condição justamente, né, de não ser. Então, como é que ele vai se projetar numa sociedade? Quer dizer, então você marginaliza. E aí, quais são as saídas que a população, o povo negro, né, os povos, os demais povos indígenas, né, que se colocaram justamente para tentar manter a sua identidade fortalecida, a partir da sua cultura, da música, né, em especial o samba, né, o rap, né, o hip hop, as discussões justamente das músicas de protesto, né, as tradições religiosas que na verdade acabam se colocando justamente a partir de uma lógica para não ser perseguida, miscigenando-se nos processos. Então as tradições, né, todas as tradições culturais colocadas, então, né, vivenciando justamente
nesse processo, quer dizer, a saída, né, foi justamente a necessidade de valoração daquilo que na verdade é nosso, em especial a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa ancestralidade, né, a nossa discussão. Então, aí é que entra, né, o problema. Como tratar sobre democracia racial, né, e discutir justamente a democracia em um espaço que, na verdade, ainda, né, por mais que tenhamos políticas públicas que hoje são importantes justamente para esse debate, a atenção ainda se coloca na negação dessas políticas para o outro. Esse é o desafio, principalmente que essa conferência ela tem, né, justamente a ser feita, né, para quando trabalharmos justamente sobre as condições, né, da justiça racial e de todas as temáticas que estão relacionadas à questão, né, das etnias. Então isso será importante para a gente entender no nosso debate, na nossa reflexão acerca da justiça racial. E aí então, né, algumas questões que a gente precisa colocar na pauta para debater, para a gente pensar a nossa realidade. Aí, né, e aí, como aí a gente pode enfrentar esses processos. Hoje eu coordeno, eu estou com a alegria aqui de ter a Kátia e ter a Marina, que são as minhas bolsistas, né, no PIBID Afro, mas esse PIBID a gente tem feito esse PIBID já em outros momentos, né, já tive o PIBID, né, então, e aí, evidentemente, para a gente trabalhar com as questões étnico-raciais na escola. Então, quando a gente fala justamente em justiça, tá, então a gente tem que olhar justamente para esse, agora eu vou falar um pouquinho do meu lugar, que é o lugar da educação. Então, primeiro, a escola brasileira ainda é uma escola excludente. E por ser excludente, né, isso é muito mais claro quando, na aprovação da 10.639 e depois na aprovação da 11.645, nós sabemos o quanto a cultura de resistência existente nas escolas não permitem justamente que essa discussão, de fato, ela se coloque como necessária na formação de nossas crianças. Então, é neste processo, quando nós discutimos justamente relações étnico-raciais, né, ao olhar para esse processo, a exclusão já começa aí. E aí, quando a gente olha para os dados, eu não peguei os dados censitários para a gente não assustar, tá? Porque eu estava analisando justamente alguns dados sobre a questão da evasão escolar e, ao mesmo tempo, da desistência, né, da exclusão escolar na nossa realidade. Ela é muito alta para jovens negros e negras. A maioria dos jovens negros e negras ainda excluem da escola por necessidades justamente quais? As necessidades da sua condição efetiva do trabalho, da sua condição de não ser. Então, a nossa escola ainda, né, nesse processo, ela ainda se coloca no papel de exclusão. Tá? Então, ela ainda traz a tradição de valores que, na verdade, não fundamenta a importância de trabalhar as tradições fundamentais daquilo que as legislações nos colocam. Né? O acesso também na escola varia de acordo com a raça e a etnia. Tá? Então, quer dizer, um estudante, principalmente iniciado no candomblé, sofre todos os preconceitos necessários na escola por conta da sua religiosidade. Ou fazer um canto indígena na escola, para tratar justamente dos valores das tradições indígenas, é pior ainda. Quer dizer, então, né, você percebe que as resistências ao tratar justamente sobre essa questão ainda se colocam de forma ainda muito objetiva em nossa realidade. As trajetórias escolares de negros e negras se apresentam bem mais acidentadas, né, do que percorridas por estudantes brancos. Então, é o que eu falei para vocês, né, que eu estava colocando. Eu estou fazendo um estudo agora, né, que eu vou começar, que eu quero pegar justamente, né, a partir da reforma que nós estamos vivenciando do ensino médio, a reforma que nós estamos vivenciando do ensino médio,
e analisar, né, o quanto de impacto dessa reforma ela se coloca na juventude negra, em especial, né, na juventude negra trabalhadora, no processo de exclusão da atividade escolar. Então, né, quero olhar justamente para esse contexto, para dizer o quanto o impacto de uma reforma, ela cada vez mais, ela vai excluindo justamente, né, esses corpos da atividade escolar. Tá? E a estrutura escolar, o currículo e os tempos e os espaços escolares estão inadequados tanto para a população negra, como para a população indígena, como para a população cigana, né, LGBTQIA+. Esses espaços ainda são espaços, evidentemente, que, né, estão colocados nessa estrutura. Pode passar para mim, por favor. Então, quais são os processos que ainda a gente tem? Né? Então, quem, né, observa, a gente pode analisar na história da educação em alguns contextos, né, qual a participação de fato dos povos na escolarização, né, e ao mesmo tempo, como a cultura, que cultura de fato ela está colocada, né, e ela sempre, né, se coloca justamente nesse sentido. Então a escola sempre, né, sempre silenciou os valores das tradições africanas, indígenas, né, tal, as tradições culturais, consolidando o valor eurocêntrico da educação. A cultura negra e seus elementos não entram na escola, né, por meio dos currículos, e aí a gente entra justamente na discussão das leis, né, que fazem justamente essa importância de trabalhar sobre essa questão. E a tese que ainda percorre a nossa realidade. A tese ainda que ela está presente na nossa realidade, de que nós temos de fato uma igualdade racial no Brasil. Tá? Então, quer dizer, né, e ao mesmo tempo quando a gente fala, né, desta igualdade racial, então discutimos justamente essa igualdade racial, falando, onde está a igualdade racial, quando 25% da juventude negra que mora nas suas periferias são assassinadas justamente, né, pela polícia, né? Os indígenas que são queimados na praça pública, nas praças públicas, né, por conta justamente dessa população euro-branca, né, das comunidades LGBTQIA+, que são perseguidas fortemente, inclusive nessas tradições. Então a gente vivenciou isso agora naquele evento que teve lá do show da Lady Gaga, né, que as crianças explodiam uma bomba, né, no processo. E ao mesmo tempo, né, o silenciamento que se existe das demais populações, das demais minorias, né, em relação justamente às suas condições. Então são essas, quando nós queremos então falar em justiça social, é justamente sobre essas populações que nós precisamos entender e colocá-las visíveis. Elas são visíveis à realidade, elas estão presentes na realidade, elas fazem parte da história dessa realidade. Então é essa população, é a partir dessa condição, é a partir desses sujeitos que na verdade nós discutimos e nos colocamos nesse processo. Então, diante dessa condição, quais são, né, pegando justamente isso, os processos motivadores de segregação na escola? Aqui eu fiz um pequeno, né, na educação, porque eu defendo a tese taída, de que se a gente quer discutir igualdade, se a gente quer discutir justiça, se a gente quer discutir reparação, isso tem que começar na escola. E isso tem que começar na educação. Mas quais são as concepções escolares e educacionais que nós tivemos no Brasil? Então, se eu pego justamente desde o início, pode colocar todas elas, né? Então, quais são os modelos educacionais que nós tivemos na realidade brasileira? Tá? Pegando, né, do século XVI ao século XVIII, a escola jesuíta. Né? Do século XVIII, no início do século XIX, a educação pombalina. Né? No século XIX, né, a educação aristocrática imperial. Do século XIX ao XX, a educação da escola positivista. Né? Pegando já o século XX, a educação da pedagogia fascista, né, tal em especial. E,
já meados, né, do século XX, a escola tecnicista que se forma, e agora, né, no momento atual, desde a promulgação da 93, 94, de 96, no qual depois nós inserimos no caput, no inciso 26A, a discussão sobre a questão das relações étnico-raciais. Nós temos, então, uma escola, né, que ela é midiática e hoje muito fortalecida pelas redes sociais. Então, e a partir das redes sociais, justamente, o que a gente vem observando nesse processo, que os discursos de ódio, né, que os discursos principalmente raciais, né, são fortemente elencados para a formação da nossa juventude. O que isso, de certo modo, influencia na nossa realidade? Que a segregação sempre dos negros, né, sempre vai haver esse problema, né, de exclusão dos negros, pobres, das mulheres, né, de todos, né, todas as minorias no processo da organização social. A influência, principalmente, de propagação da mídia, de violência e desvalorização do corpo e da sexualidade de negros, negras, indígenas, né, todas essas, né, quilombolas, né, então, né, das minorias, né, dos ciganos, como sempre diz a Ida, para relembrar, dos LGBTQIA+, dos quilombolas, né, então, justamente nesse contexto. E também a ideologização da escola humanizadora em um sistema de desumanização. Então, né, a lei, ela tem uma importância muito grande para nós. A lei, ela é importante. Né? A lei, ela materializa aquilo que é necessário ser feito para justamente a gente pensar uma escola justa, que nós tenhamos uma educação justa e uma formação justa para questões dessas relações raciais. Mas não adianta nada a gente ter a lei como, né, aprovada, sancionada, mas se não tem efetividade da lei na realidade. Quem precisa conhecer a lei? A população, somos nós. Nós precisamos conhecer a lei. Nós precisamos, no certo sentido, cobrar, inclusive, da sociedade e daquele que nos governa, né? Então, que a lei, de fato, ela seja efetivada. Desde quando a Lei 10.639 foi aprovada, e depois nós tivemos justamente essa melhoria na 11.645, nos cursos de formação de professores que eu faço, inclusive, para trabalhar com a temática das relações étnico-raciais, eu sempre deixei claro para os professores e professoras. Nós temos uma legislação que garante que nós façamos esse trabalho na escola. Então, se a gente quer realmente, né, se a gente está trabalhando com a formação e precisamos tratar dessa temática, o que a gente tem que levar quando a escola, né, tem a sua resistência? Vamos levar a lei. A lei, ela me garante. Se não fosse a legislação, e aí a gente tem a força da legislação nesse processo, nós não teríamos, de fato, um debate sobre justiça racial. Só que a gente consegue provar, quer dizer, a gente aprova uma lei em 2003, atualiza a lei em 2008 e nós estamos em 2025. E ainda nós não conseguimos, né, com todo esse processo, fazer com que a lei se materialize. Porque realmente, né, ainda a gente tem que se colocar justamente nesse espaço da luta, né, nesse espaço da discussão que a gente está falando da promoção, né, em relação à igualdade. E aí, né, aí é uma citação minha, da minha tese de doutorado, tá? No qual eu vou discutir justamente sobre a questão das temáticas das relações étnico-raciais, né? Eu coloco justamente isso, quer dizer, né? É num texto da minha tese que depois eu publiquei num livro. E diz o seguinte, né? Para se pensar um projeto político de participação popular, no sentido de conduzir a transformação do real, esta deve ser compreendida à luz da emancipação da classe em relação ao domínio dos sistemas de produção, questão fortemente apresentada na proposta curricular, que hoje está muito presente. Por sua vez, o que está materializado na realidade da classe é que o estranhamento e a alienação legitimam esse estado de inércia em que se encontra grande parte da classe trabalhadora. A condição do negro no Brasil está passada por essa situação.
Eu falo, somos negros devido às condições históricas pelas quais herdamos a tradição e a cultura de nossos ancestrais. Não somos negros devido à imposição ideológica das políticas raciais que determinam a nossa condição de raça, devido à nossa situação econômica e social. Essa é a dívida que ainda não nos foi paga por aqueles que determinam as políticas públicas de nosso país. Então, ao tratar justamente sobre essa questão, são esses valores que eu falo: promover a justiça, promover a igualdade, discutir justamente sobre a justiça e discutir justamente sobre a igualdade. Então, isso diz respeito exclusivamente a que os nossos valores de ancestralidade sejam de fato valorizados e respeitados na condição daqueles que permitiram que nós hoje estivéssemos aqui. Então, pela luta, inclusive, destes, é que a gente tem que continuar a luta para que os nossos possam também continuar a fazer o que nós estamos a fazer aqui, a luta. Então, essa luta, ela é contínua, ela é diária. Essa luta, ela está presente todo dia, né, no nosso contexto de vida, com a família, com os colegas, né, no trabalho, em todos os processos, na rua. Essa luta, então, ela está presente todo esse momento. Quer dizer, a gente cada vez mais se coloca na força, né? Porque justamente a gente sabe o quanto a lógica da opressão faz com que a gente realmente recrudesça na luta, mas a gente não pode recrudescer. Então a gente tem pessoas aqui, inclusive, que têm a justificativa de quanto é importante a manutenção da luta, justamente para a valorização das nossas condições ancestrais. Então, falar de racialidade, falar sobre problemas raciais, falar sobre esses processos, né, que na verdade são fundamentais para a formação dos sujeitos, é questão sine qua non para todos nós. Justamente para entender como essa questão, como esse instrumento, né, de certo modo, justifica a valorização da nossa tradição e da nossa condição objetiva. E aí, né, eu vou só adiantar, porque eu ia falar sobre essa questão da abolição, mas eu ia falar justamente sobre as cotas raciais, tá? Pegando um pouco, o professor Adilson fez uma pesquisa de tese, que ele falou muito, né, sobre a questão das cotas raciais no Brasil, né, nas universidades de Minas Gerais. E uma questão que eu gosto muito desses dois slides do Adilson, porque o Adilson coloca justamente o seguinte: a Universidade Federal de Ouro Preto, das 11 universidades que nós temos no estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Preto foi a última a implementar a lei de cotas, justamente para, né, as cotas raciais na universidade. Todas as universidades tiveram, né, uma sessão, e a Universidade Federal de Ouro Preto foi a última. E a IDA, né, vivenciou isso, acho que fortemente, nos debates sobre a questão das cotas raciais para a universidade. Né? E aí agora, sim, né, por conta justamente, né, de toda a luta, né, que foi iniciada aqui, eu não estava aqui nesse contexto ainda, eu cheguei em Mariana, hoje sou cidadão marianense, né, porque na verdade a minha naturalidade é Campinas, e eu vim vivenciar fortemente a problemática das questões raciais aqui, mesmo que em São Paulo o apagamento é enorme. Eu morava em Campinas, uma cidade, né, que a verdade, a questão dos preconceitos na cidade de Campinas é enorme. E aí quando eu chego em Mariana, né, quando eu chego em 2012 em Mariana, para trabalhar na Universidade Federal de Ouro Preto, então eu já começo, né, a participar mais fortemente da luta do movimento negro. Então eu comecei justamente a estar presente aqui e discutir fortemente a questão do movimento aqui, né, na cidade. Então hoje, essa questão de discutir também sobre essa temática é importante, tanto é que depois eu fui levar a discussão para Campinas, quando eu fiz meu pós-doutoramento,
onde eu fui falar justamente sobre a condição dos negros da população de Mariana. E aí, né, então, não só Mariana, mas Ouro Preto, né, e as cidades da região dos Inconfidentes, né, tal, que é fundamental para fazer justamente essa questão. Então, eu lembro muito, né, na fala do professor Adilson, né, quando ele trata justamente sobre essa situação que nós vivenciamos aqui, né, na realidade. E ele traz justamente isso, né, aí eu, já falando, já que é justiça racial, o que a abolição nos representou? O que a abolição nos apresentou para falar em justiça racial? O que, evidentemente, né, a gente tem como questão importante, né, tal, para falar quais são, se fôssemos discutir justiça racial hoje, na lógica da abolição, como na verdade seria essa discussão do ponto de vista das questões políticas, né? Então, quer dizer, a gente sabe o quanto se lutou contra, né, neste país, o quanto se lutou contra a questão das cotas raciais. Então, nós tivemos várias adins aqui, eu não vou entrar nessa discussão, mas quantas, né, contra a questão das cotas, a desvalorização da questão de cotas, justamente na nossa realidade. E aí, né, na discussão de cotas, nós conseguimos perceber o problema racial que nós tínhamos no Brasil. Porque daí, quando as pessoas começavam a falar em cotas raciais, falavam assim, é uma facilidade para essa gente. Né? Já que é uma facilidade, né, quer dizer, quem investe fortemente, né, na educação, perde justamente o direito de vaga na universidade para aquele que, na verdade, né, não precisa porque tem a cota. E aí você é chamado de cotista dentro só porque justamente você tem esse direito que é da reparação. O direito da reparação e o direito justamente, né, da dívida, dessa dívida que está presente para todos nós. Então, quer dizer, o contrário, então, quer dizer, a gente ouve ainda fortemente isso, né? Não, eu sou contra justamente porque, né, todo mundo é igual, nós temos uma igualdade presente, nós não temos essa igualdade. Reparar significa justamente, o verbo reparar significa justamente, né, garantir para nós que a nossa dívida, de fato, ela seja paga. E tem muito a pagar. Muito, inclusive, para a nossa luta nesse contexto. Aí eu peguei outros exemplos, né? Né, pode passar, são imagens, né? Aqui, se fosse a Veja, né? Se a revista da época, a Veja, fosse publicada no século XIX, 1888, né, tal, para falar justamente de justiça racial e reparação racial. Né? Então, para, né, entender, né, justamente sobre essa questão. Né? 7, né? Aí você coloca ali, né? 7 razões para dizer não à questão racial. 7, né? Então, colocar 7 razões, né? Para, né? E aí, né, entra justamente, né, todo esse debate que a gente está colocando aqui. Pode passar. Então, né, e aí, né, a Petronilha, né, ela escreve um artigo fantástico, que ela fala justamente sobre educação, né, pensar a educação para as relações étnico-raciais. E ela fala justamente isso, né, no seu artigo. Para desencadear, executar, avaliar processo de educação das relações étnico-raciais, é preciso que se compreenda como os processos de aprender e de ensinar têm se constituído entre nós ao longo dos 516 anos de história de formação da nação. Então, quer dizer, né, aí está o debate que começa quando a gente começa a entender reparação, né? E a gente começa a debater a reparação e entender justamente, né, a própria estrutura colonial, a estrutura cultural pertinente aí à nossa realidade. E aí, né, então, nessa fala da Petronilha justamente faz isso. E aí eu trago para vocês o que nós temos em termos aí de justiça. A Lei 10.639, tá? Que vai, né, justamente atuar, né, nessa questão fundamental, né,
de trabalhar a história de África e africanos, né, justamente nos conteúdos de história afro-brasileira, e também a 11.645. Né, e também aí fortalece cada vez mais, né, então é aí que está o debate que eu falo da justiça. É aí que eu falo, né, onde se quisermos promover igualdade, justiça e reparação, então a gente tem justamente o que diz o parágrafo 2º da nossa legislação, né, das legislações. Fora a 12.172, que fala justamente sobre, né, a proposta da política de cotas raciais, o debate sobre essa questão, e vários outros elementos, né, que são importantes, que a legislação, então, quer dizer, a legislação, o que ela promove para a gente passar. Vamos passar isso aqui, porque isso aqui é uma pesquisa que eu desenvolvi sobre os manuais didáticos de história e literatura das escolas, mas isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, que eu peguei os manuais didáticos, né, das escolas e como a temática das relações étnico-raciais são tratadas nesse manual. Eu tenho um artigo sobre isso, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, porque a gente vai colocar ali, eu coloquei como a temática, naquele contexto que eu fiz a pesquisa, como a temática das questões étnico-raciais está abordada nos livros, nos manuais didáticos de história, já que a gente falou de lei 10.619 e 11.645. Então, vou pular isso aqui, para já ir finalizando, então, a minha fala. Pode passar, tá? Pode passar também, porque daí, né, eu entro na questão da nossa realidade. Então, o que nós assistimos? O que assistimos a nossa realidade ainda é o empobrecimento da análise valorativa da escola e da atividade educativa no que tange a produção da cultura humana e formação da consciência negra. O aparato tecnológico que adentra a realidade escolar sintetiza, por sua vez, a problemática da marginalização social em que hoje se encontra grande parte dos estudantes das escolas periféricas. Então, a gente sabe justamente que uma questão não é só ter política pública, mas a gente tem que ter investimento importante para que realmente uma educação para as relações étnico-raciais, ela aconteça, não só das relações étnico-raciais, mas uma educação pública, laica, né, que seja valorativa, ela aconteça e ela se desenvolva de fato na escola, para a formação justamente dessa consciência étnica das nossas crianças. Então, né, nenhuma transformação é possível, e é isso eu falando, se não pensarmos nas condições sociais pelas quais a realidade é produzida. Desse modo, a proposta foi analisar a nossa escola como espaço no qual engendra e produz a luta por uma sociedade mais digna, justa e emancipada dos processos segregadores. Ou seja, a escola ainda é o lugar onde se sedimentam as contradições sociais. Fator que me levou e me leva a refletir sobre as formas de imposição das políticas educacionais que fazem presentes na prática pedagógica dos educadores. Então, né, ainda eu entendo que a educação é o espaço essencial para discutirmos sobre igualdade, justiça e reparação. Tá? Então, justamente essa é a questão, né, que está colocada para nós. E só para destacar, eu destaco então a lei aprovada em Mariana, né, no ano de 2024. Aí eu quero aqui saudar o Igor Varejano, que foi a reportagem, né, foi aluno da UFOP. Tá? Então ele traz, eu deixei destacado inclusive, né, qual que é hoje, ele pegando justamente os dados censitários de Mariana no ano de 2022. E ele mostra para a gente que 51% da população marianense se declara parda. Ou seja, a população negra, preta, é majoritária nessa cidade, com os 22% que se coloca justamente na condição
né, de população preta. Aí eu não tenho os dados da população indígena, eu precisava pegar justamente porque esse aqui foi uma reportagem dele, eu peguei justamente, está colocada lá. E, ao mesmo tempo, 26% se declara branco. Essa é a realidade justamente, né? É justamente essa realidade que nós temos na cidade de Mariana. E aí, né, ele coloca isso. Mesmo, né, não, volta lá só um pouquinho, né, volta lá. Ele fala, né, que ainda esse conteúdo, né, ele vai está sendo instalado, aí é uma vigilância, tá? O nosso prefeito chegou, né? Então, assim, a vigilância para então, a vigilância importante para que de fato, né, a nossa o Juliano chegou, pensei, desculpa. E aí que realmente, já que nós temos uma lei, a Lei 3.798, aprovada no município, e que ela está amparada justamente nas duas legislações, então que realmente, se a gente quer começar a discutir aqui, vocês querem começar a discutir na conferência a temática da justiça social, então que a gente tenha vigilância sobre essa legislação e a sua aplicação na realidade das escolas marianenses, né, justamente para pensar isso. E aí, para finalizar para vocês, né, eu trago justamente essa pequena fala do Nelson Mandela, tá? Que já que a gente quer promover justiça racial, justiça, né, igualdade, reparação, e a gente falou da reparação nesse contexto, o Mandela fala para nós da seguinte forma: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o oposto. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer novamente a toda a coordenação, a Ida, a todos os colegas que estão aqui, aos meus orientandos que estão aqui do PIBID, né, que estão aqui comigo, estou vendo agora que eles lá no fundo também, que está conosco aqui nesse momento, para a gente discutir, que tenhamos justamente, né, continuar a nossa força, a nossa luta, em especial para a gente sempre manter presente a nossa realidade, o nosso povo, a nossa gente nesse lugar. Muito obrigado, axé e lei. Um abraço. Maravilha, né? É bom a gente ouvir os nossos, né? Importante demais. E é isso, essa transformação que faz a educação. Então, gente, Marcelo, é uma alegria. Muito obrigada pela sua contribuição, que vai nos proporcionar, a partir dessa escuta, uma construção, né, de ideias, de propostas, que a gente possa transformar o nosso futuro. Como já falou aqui a vice-prefeita, esse ano é dia de PPA, que é o plano plurianual. Nós precisamos construir o nosso plano municipal da promoção da igualdade racial, garantindo políticas públicas de Estado e através do plano municipal, para que inclusive a gente possa nos filiar a Sinapir, para acessar os nossos direitos lá garantidos, editais. Então nós estamos ainda muito atrasados e eu fico morrendo de inveja ali dos meus vizinhos do Pretanos, que já estão lá na nossa frente na questão da igualdade, de conquista de muitos direitos, de valorização, né? De uma série. Tem muito a avançar, mas está lá na nossa frente. Então nós temos que correr bastante para estar mais ou menos equiparados e defender na região, né? O que for essa reparação necessária. Então é gratidão demais ao nosso Marcelo, que agora é nosso, né, de Campinas mais, né? É da nosso foco.
E aí é isso, aproveitando sempre a nossa UFOP, com esse monte de gente potente. Oi. Campinas perdeu, né? É. O presente é daqui. É. Eu acho que Mariana precisa abraçar melhor essa nossa UFOP, valorizar mais aqueles que estão aqui construindo, em todas as áreas das ciências. Acho que é isso que a gente precisa, não é? Porque eu defendo radicalmente a educação pública. Não abro mão disso, né? Porque assim a gente tem certeza do que temos nas mãos. E parabéns, muito obrigada, tá? Para a gente foi uma grande honra. Muito obrigado, Aida, pelas considerações. Muito obrigado também ao professor, doutor Marcelo Donizete da Silva. Vou pedir ao professor que possa aguardar aqui à frente. Convidar também o nosso secretário, Juliano Barbosa, novamente, para que possa vir aqui à frente. Convidar também as professoras Andréia, estão aqui a professora Andréia, a professora Débora também, pode, por gentileza, aparecer aqui à frente, que vão mediar também os eixos, né? Daqui a pouquinho. Mas convidar o nosso secretário Juliano Barbosa para que possa entregar aqui um presente, símbolo do nosso agradecimento ao professor doutor Marcelo Donizete. Com uma salva de palmas. Muito obrigado. Convidar também a professora Andréia, Juliano, Cristóvão, fique à vontade. A professora Débora também. Uma demonstração de carinho e respeito. Convidar também a Aida, nossa presidenta, por favor. Muito obrigado, Aida. Sim, foram doados, né, por algumas instituições, algumas entidades, sociedade civil também, né, Lídia? A PAI Ariana, o Osquindô, muito obrigado pela parceria. Uma salva de palmas, então, mais uma vez, como forma de respeito e agradecimento. Vou convidá-los para que retomem aos seus lugares. Pessoal, nesse instante nós vamos dar um intervalo de 10 minutos para que as senhoras e os senhores possam tomar uma água, usar o banheiro, para que nós retomemos com os eixos. Fiquem à vontade.